Dando sequência, convido a colega Mariângela Cristófani Yali, do Centro de Citricultura, para falar sobre novos porta-enxertos para a citricultura. Bom dia a todos. Você pode passar para mim os slides? Bom, eu queria agradecer, então, o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu vou apresentar um pouco dos materiais que a gente está lançando esse ano. Vocês poderão encontrar o folder com esses materiais lá no stand do Centro de Citricultura. Bom, a minha palestra vai ser sobre esses materiais, né? E eu vou contar um pouco a história da obtenção e da seleção deles, né? Por que a gente selecionou esses materiais, quanto tempo faz que a gente trabalha com eles, e a partir de que cruzamentos eles foram obtidos. Então, isso até chegar ao ponto de a gente ter tudo regulamentado para poder comercializar, poder fornecer as sementes. E também, como vocês vão ver, tem muitas das outras palestras também, né, gente? Muita coisa do que já foi falado aqui vai entrar também aqui e em concordância com o que a gente vem observando, né? Pedir desculpas porque ele não está encontrando a palestra. Finalmente. Então, eu vou falar então sobre os novos porta-enxertos. Por favor, você pode passar o próximo slide? Bom, gente, aqui é o folder que vocês podem encontrar lá no stand do Centro de Citricultura, né? E aqui uma tabela com algumas das qualidades, algumas das características desses porta-enxertos, né? Pode passar o próximo. Bom, gente, como a gente já ouviu nas palestras anteriores, né, o porta-enxerto ele tem uma grande interação com a copa, né, e ele influencia em várias características da copa, né, o vigor, tamanho da planta, produção, precocidade, época de maturação, coloração dos frutos, teor de açúcar
permanência do fruto na planta, teor de óleos essenciais, pós-colheita, né, tempo de prateleira, tolerância a fatores bióticos e abióticos, né? E, então, é muito importante a gente estudar no programa de melhoramento, não só fazer um melhoramento especificamente para porta-enxerto, mas para a combinação da copa e porta-enxerto. Por favor, próximo. Então, eu coloquei aqui uns dados da vistoria trimestral de cancro cítrico e HLB do segundo semestre de 2022, em que a gente vê ainda a prevalência, né, do citromelo, do limão-cravo, mas já vê também uma diversificação de porta-enxertos. Por favor, próximo. Então, essa diversificação vai nos auxiliar, né, a enfrentar essas mudanças no perfil da citricultura, né? Então, o HLB, por exemplo, o adensamento é uma das estratégias, né, visando compensar a erradicação de plantas no pomar. Mas, para isso, como já foi falado pelo Girardi, a gente precisa de variedades com porte mais compacto. As mudanças climáticas, né, elevadas temperaturas, períodos de estiagem prolongado e aumento da área irrigada, versus a escassez de água para irrigação, também a gente pode encontrar resposta nas variedades tolerantes ao estresse hídrico. E o aumento do suco NFC, né, não concentrado, né, que vai exigir, então, né, variedades com melhor qualidade. Então, novamente, a gente vai buscar variedades com melhor qualidade, que é uma característica que o porta-enxerto também pode auxiliar. Por favor, próximo. Bom, apesar de todo o problema que a citricultura tem enfrentado, a gente vê que a produtividade, né, ela é aproximadamente 2,5 vezes maior do que na década de 80. Né? E isso se deve a fatores relacionados à adoção de novas tecnologias, mudas sadias, manejo integrado de pragas e doenças, nutrição das plantas, adensamento, expansão da área irrigada e plantios em regiões mais favoráveis. Nessa palestra, eu vou me concentrar aqui na adoção de novas tecnologias, que são as novas variedades. Por favor, próximo. Bom, como eu peguei esse texto aqui do Bill Castle, que ele fala que não existe um porta-enxerto universal, né? Nenhum porta-enxerto ele vai ser adequado para todas as regiões, né, citrícolas. Então, daí a importância da gente trabalhar com os programas de melhoramento, né, nos países produtores, visando a adequação de porta-enxertos para as diferentes condições edafoclimáticas, né? Por favor, o próximo. Bom, então aqui eu vou falar um pouquinho do programa de melhoramento, né? Mais especificamente aqui do Centro de Citricultura e através de cruzamentos controlados, né? Por favor, próximo. Então, aqui eu estou colocando aqui alguns exemplos, né, de cruzamentos que foram realizados, né, e das progênios obtidas. 314 híbridos de tangerina Sunk com poncirus, rubidô, né, trifoliata rubidô, híbridos de limão-cravo com citromelo swingo, 72 híbridos de limão-cravo com poncirus trifoliata e 120 de toranja com tangerina cravo. Mas, na palestra, eu vou me concentrar nessa progênie aqui. O próximo, por favor. Bom, os citrandarim, gente, eles são híbridos, né? A gente chama, então, os híbridos de tangerina com poncirus trifoliata de citrandarins, né? É um nome comum para todos esses tipos de cruzamento, mas cada híbrido, cada citrandarim é diferente do outro, né? Então, a gente precisa saber de que citrandarim a gente está falando, né? Eles não são iguais, né? Apesar de ter essa denominação genérica. O que se busca, né?
O que nós buscamos aqui, na verdade, quando cruzamos a SUNC com o trifoliata? É obter plantas que apresentem as características, as boas características de cada uma das variedades, né, em combinação no híbrido obtido. Por favor, próximo. Então, aqui eu vou citar o caso do cruzamento da Citrus-Sunc com Possirus trifoliata. Esse cruzamento, gente, ele foi feito em 1994, aqui no Centro de Citricultura, né? E aqui estão as progênies, a gente tem essa progênie no campo, né? São 314 híbridos, dos quais, até o momento, nós conseguimos estudar 115, né? E esses materiais estão sendo avaliados no campo. Por favor, o próximo. Bom, a gente está avaliando esse material para resistência a doenças, né? Gomose, morte súbita, HLB, qualidade da fruta, e tamanho da copa, estresse hídrico e compatibilidade copa porta-enxerto, principalmente com a laranja-pera, porque por serem híbridos de trifoliata, né, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai utilizar como copa a pera. Por favor, próximo. Bom, uma vez que a gente obteve, então, essas plantas, a gente começou a avaliar esse material em diferentes regiões do estado de São Paulo, né? Então, é uma rede que, geralmente, em cada região, a gente tem uma característica mais interessante, que é mais, que prestamos mais atenção. Então, na região sudoeste, né, a gente trabalha muito com a parte de qualidade da fruta. Por ser uma região de temperatura mais amena, a gente sempre verifica nos experimentos que os citrandarins apresentam melhores qualidades de fruto do que o limão-cravo. Por favor, próximo. Bom, mas assim, na escolha desses 6 citrandarins que a gente está aqui realizando o lançamento, foram considerados principalmente produtividade, tolerância seca e porte da variedade copa. Próximo, por favor. Bom, gente, esse foi o primeiro experimento que a gente realizou em campo com a progênie dos citrandarins, né? Ele foi realizado em 2004. Então, gente, da obtenção do cruzamento, da data do cruzamento, 1994, até a data que a gente conseguiu levar esse material para o campo, foram 10 anos, né? Isso não significa que a gente não trabalhou com esse material. A gente avaliou em campo para gomose e para tristeza. Porque antes de colocar o material no campo, a gente já não vai para o campo que for suscetível à tristeza, nem suscetível à gomose. E são ensaios que a gente pode fazer em casa de vegetação, quando a planta ainda é pequena. Depois, nós tivemos que obter plantas, multiplicar esse material, obter sementes para conseguir colocar esse material no campo. Então, em 2004, começou a primeira avaliação na Fazenda Muriti, e a gente selecionou alguns materiais aqui que tiveram uma boa produção por metro cúbico de planta, né? E principalmente também a diferença que havia entre eles. Por exemplo, o 26 é um material extremamente ananicante, né? Quer dizer, é o mais ananicante que a gente tinha na progênie. O 152 é um material semi-ananicante. Já o 299, ele já é um material semi-vigoroso. O 128 também é semi-vigoroso. Então, a gente não considerou somente a eficiência produtiva, mas também
o porte que ele induzia na planta, na variedade copa. Por favor, próximo. Bom, aí, em setembro de 2010, ocorreu uma seca um período bem grande de estiagem na região, a fazenda não era irrigada, né? Então, aqui a gente tirou uma foto aqui nessa linha, nessa parte do carreador, a gente tem o Citromero swingo. Hamelin Citromero swingo totalmente sentiu muito, né, a seca. E aqui a Sunk, que sentiu bem menos do que o Citromero swingo. Então, indo para isso aqui, chegando na parte na área do experimento, por favor, próximo. A gente se deparou com essa situação, né? Então, a gente tinha na Progene, estavam em avaliação 115 híbridos, né? A gente observou que alguns estavam muito bem, né, em relação a outros da mesma Progene. Então, a partir dessa avaliação visual, né, a gente fez uma avaliação visual, a gente selecionou também em relação à seca, né? Sendo que, como o próprio Girardi já mostrou na palestra dele, os mais ananicantes são os mais intolerantes à seca, né? Mas aqui a gente teve que o 299, que ele é um semi-vigoroso, e o 152, que chamou muita atenção, que ele é um semi-ananicante e ele teve uma tolerância muito boa, né? Provavelmente vindo da tangerina Sunk. Por favor, próximo. Aqui também uma visão, né, geralmente essas plantas mais suscetíveis eram as mais ananicantes, né? Por favor, próximo. Então, aqui a gente selecionou alguns materiais também em relação à tolerância à seca, né? Então, aqui o que se destacou bastante foi o 299 e o 70, né? Que a gente chamou de Capão Bonito, porque ele também, posteriormente, no experimento em Capão Bonito, ele também foi muito bem. E o Muriti, porque ele foi o que se destacou nessa propriedade. Por favor, próximo. Bom, depois, em avaliações mais recentes, né, feita em Gavião Peixoto, a gente também obteve um destaque também, já em Valência, né, sobre o 299, que também vem se destacando também em uma produção acumulada desde 2018. Por favor, próximo. Bom, então aqui está o Muriti, né? O IAC 3299. Muriti, ele é semivigoroso, né? Boa tolerância seca. É uma boa opção para laranja Valência, pera e tangerina Fremont, né? E apresenta, em média, 3 sementes viáveis, é semivigoroso, 32 metros cúbicos, a média do peso do fruto, 225, e compatível com pera em 10 anos de experimentação. Tá, gente? Então, eu gosto muito de destacar isso. Até o momento, até 10 anos, a gente não observou incompatibilidade, mas isso não quer dizer que ela não venha a ocorrer. Esse aqui é a pera direto no citrandarim, tá? Não foi feito filtro. Por favor, o próximo. E aqui o IAC 3070 Capão Bonito, né? Que é um porte também semi-vigoroso, e ele é bastante tolerante à seca, mas ele não é compatível. Nesse porte-enxerto, a gente já começou a observar a linha de necrose, a linha de goma na região da enxertia, né? Então, ele não é recomendado para
Laranjapeira. Por favor, o próximo. Num outro experimento que a gente vem conduzindo desde 2013 na região norte e centro do estado de São Paulo, é exatamente o mesmo experimento, só que em 2 regiões, né? A gente está testando 18 citrandarins, né? 17 são do cruzamento de tangerina Sunk com Pocillium trifoliata, um é o Sunk Benic e 2 citrumelos, né? O W2 e o Swingo. Por favor, o próximo. Então, aqui, nesse experimento, até 2020, vinha se destacando, então, o híbrido 128, né? Ele vinha se destacando em número de caixas por planta, no total de 3 anos, né, na produção acumulada. Por favor, próximo. Aqui também na parte de rendimento total de sólidos solúveis por hectare, né? Ele também estava se destacando. Próximo, por favor. E depois aqui na produtividade também acumulada em caixas por hectare, ele também vem se destacando principalmente na fazenda Guanabara, né, no norte, na região norte na fazenda Santa Amélia, na região central do estado de São Paulo. Então, esse daqui é o 128 Guanabara, né? Ele é um porta-enxerto vigoroso, né? Em torno de 42 metros cúbicos, fruto 220, em média 220 gramas, né? Também considerado compatível com a pera até a época da experimentação, até 10 anos de experimentação. E a gente denominou IAC 3128 Guanabara. Também, gente, nesse experimento, a gente selecionou o 26, né? Esse híbrido é um híbrido ananicante, né? Ele tem, com 10 anos, em torno de 10 metros cúbicos de copa. Ele aqui é o que produziu o menor número de caixas por hectare. Entretanto, a gente sugere aqui está o adensamento de 5 por 1,5, mas a gente pode adensar mais esse porta-enxerto, porque ele é bem pequeno mesmo. Então, por conta disso, nós selecionamos, né? E pela qualidade do fruto, que ele também apresentou um teor de sólidos solúveis bastante interessante. Você pode passar outro? Bom, esse daqui é o 26, né? Que a gente chamou, então, de 3026 Santa Amélia. Ele tem em torno de 1,5 metro, 1,5 metro, 1,6 de altura, com 10 anos de idade, né? Aqui o espaçamento de 2,5 por 6,25. Vocês vejam que sobra ainda muito espaço para adensar, né? Então, esse foi um dos materiais que a gente selecionou. Também é compatível com pera até 10 anos de experimentação. E especificamente, assim, selecionado para lima ácida Tahiti, foi um experimento montado, estabelecido em Pindorama, né? Na apta Pindorama. Por favor, próximo. Então, gente, nesse experimento, então, se destacaram alguns porta-enxertos, né? E em relação ao limão-cravo, se destacaram o 121, o 152, o 73 e o 10. Né? O 152, ele tem um porte semi-ananicante e ele foi denominado de IAC 3152 Itajobi.
E o 10 foi denominado IAC 3010 Pindorama. Esse experimento ele foi estabelecido em 2013, num espaçamento de 7x4 em sequeiro. Por favor, próximo. Então, aqui, gente, a gente pode ver aqui pela densidade de plantio estimada, ajustada, né, pelo tamanho da copa, que esse daqui, o H10, que é o Pindorama, ele é um porte-enxerto bastante vigoroso. Já o 152 é um porte-enxerto semi-vigoroso, semi-ananicante. Por favor, o próximo. Também avaliamos, como o experimento estava sendo conduzido em sequeiro, também avaliamos a tolerância à seca, né? E elas foram comparáveis à tolerância do limão-cravo, né? Somente esses mais, o Fly Dragon, o 14 Assunc e o 73 tiveram, desculpe, o Assunc, o Fly Dragon e o 14 foram mais suscetíveis à seca. Próximo, por favor. Bom, gente, outra coisa outro estudo que foi realizado nesse experimento foi o ponto de os diferentes fases fenológicas do desenvolvimento reprodutivo, né, em que foi possível a gente estimar em duração dos subperíodos em dias, quanto tempo do florescimento até o ponto de colheita do fruto, quanto tempo você tinha do começo até o final, né? Então, por exemplo, o limão-cravo, o fruto ficou pronto em 155 dias. No híbrido 10, que é o Pindorama, ele levou 152 dias. Já no H152, ele levou 138 dias. Então, você consegue adiantar em torno de 17 dias a colheita em relação ao limão-cravo. Então, isso também é um outro fator que o porte-enxerto influencia. Por favor, próximo. Outro fator que a gente observou, né, aqui, o tempo de prateleira, né? O Pindorama, ele possibilitou armazenar por até 47 dias em refrigeração a 7 graus e 85% de umidade relativa. Enquanto que o limão-cravo, vocês podem observar que aos 47 dias já estava não estava adequado mais para comercialização. Então, aqui está o Itajobi, né? O IAC 3152 Itajobi, aqui no Tahiti, com 6 anos, e aqui na Valência, com 8 anos, né? Ele é um semi-vigoroso, semi-ananicante, ele tem em torno de 23 metros cúbicos, uma eficiência produtiva aqui na lima ácida Tahiti, né, de 5 kg por metro cúbico, e a média do peso do fruto de 81 gramas na lima ácida Tahiti. Ele também foi, na experimentação, compatível com a pera até os 10 anos, né? Por favor, o próximo. E aqui a gente tem o Pindorama, que é o mais vigoroso, que é mais vigoroso, né? E o Pindorama ele só foi testado até o momento, avaliado até o momento, com a lima ácida Tahiti. Próximo, por favor. Aqui, em comparação, né, o tamanho dos dois, né, lá em Pindorama, uma planta as plantas com 6, lima ácida Tahiti com 6 anos de idade. Próximo, por favor. Bom, gente, uma vez que a gente tem uma variedade potencial, a gente levou, então,
para chegar no dia de hoje, 29 anos, né? Porque a gente começou o cruzamento em 94 e hoje, em 2023, a gente está